Espere o melhor e get it. Por que o meu menino falhar em cada trabalho que ele recebe? Perguntou um pai confuso sobre seu filho de 30 anos de idade. É verdade que foi difícil entender o fracasso desse jovem, por aparentemente ele tinha tudo. De boa família, seus educacionais e oportunidades de negócios foram acima da média. No entanto, ele tinha um talento trágico para o fracasso. Tudo que tocava deu errado. Ele se esforçou o suficiente, mas de alguma forma ele perdeu sucesso. Atualmente ele encontrou uma resposta curiosamente simples, mas potente. Depois de praticar esta recém-descoberta em segredo por um tempo, ele perdeu o talento para o fracasso e adquiriu o toque de sucesso. Sua personalidade começou a se concentrar, seus poderes para fundir. Não há muito tempo no almoço eu não podia deixar de admirar este homem dinâmico, no auge de seu poder. Você me surpreender, comentei. Alguns anos atrás você estava falhando em tudo. Agora você trabalhou-se uma ideia original em um negócio bem. Você é um líder em sua comunidade. Por favor, explique esta notável mudança em você. Realmente era bastante simples, respondeu ele. Eu apenas aprendi a magia de acreditar. Eu descobri que se você esperar o pior, que você vai ter o pior. E se você esperar o melhor, que você vai conseguir o melhor. Tudo aconteceu através realmente praticando um versículo da Bíblia. E o que é que o verso? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Fui criado em um lar religioso, explicou, e ouviu que o verso muitas vezes, mas nunca teve qualquer efeito sobre mim. Um dia na sua igreja, eu ouvi você enfatizar essas palavras em uma conversa. Em um flash de insight eu percebi que a chave que tinha perdido era que minha mente não foi treinada para acreditar, pensar positivamente, a ter fé em Deus ou a mim mesmo. Eu segui a sua sugestão de me colocar nas mãos de Deus e praticado seu técnicas descritas de fé. Eu treinei-me a pensar positivamente sobre tudo. Junto com isso, eu tento viver direito. Ele sorriu e disse, Deus e eu iniciou uma parceria. Quando eu adotei essa política, as coisas começaram a mudar quase imediatamente para mim. Eu tenho o hábito de esperar o melhor, não o pior, e que é a forma como os meus assuntos têm acabou recentemente. Eu acho que é uma espécie de milagre, não é? Ele perguntou como ele concluiu sua história fascinante. Mas não era milagrosa a todos. Na verdade, o que aconteceu foi que ele tinha aprendido a usar uma das leis mais poderosas do mundo, uma lei reconhecida tanto pela psicologia e religião, ou seja, mudar seus hábitos mentais à crença em vez de descrença. Aprenda a esperar, não duvidar. Ao fazê-lo você trazer tudo para o reino da possibilidade. Isso não significa que crendo estão necessariamente indo para obter tudo o que você quer ou pensa que você quer. Talvez isso não seria bom para você. Quando você colocar a sua confiança em Deus, Ele orienta sua mente para que você não quer que as coisas que não são boas para você ou que são desarmônico com a vontade de Deus. Mas ele definitivamente significa que quando você aprender a acreditar, então o que tem sido aparentemente movimentos impossíveis para a área do possível, toda grande coisa finalmente se torna para você uma possibilidade. William James, o famoso psicólogo, disse: nossa crença no início de uma empresa duvidosa é a única coisa, agora conseguir que é a única coisa, que garante o sucesso do seu empreendimento. Para aprender a acreditar é de primordial importância. É o fator básico de sucesso em qualquer empreendimento.
Quando você esperar o melhor, você libera uma força magnética em sua mente que, por uma lei da atração, tende a trazer o melhor para você. Mas se você esperar o pior, você libera a partir de sua mente o poder de repulsão que tende a forçar o melhor de você. É incrível como uma expectativa sustentada dos melhores conjuntos em movimento forças que causam o melhor a se materializar. Uma ilustração interessante deste fato foi descrito há alguns anos por Hugh Fullerton, um escritor de esportes famosos de uma época passada. Como um menino, Hugh Fullerton foi o meu escritor favorito de artigos de desporto. Uma história que eu nunca esqueci. Preocupados, Josh O'Reilly, gerente one time do San Antonio Clube da Liga Texas. O'Reilly tinha uma lista de grandes jogadores, 7 dos quais tinham sido atingindo mais de 300, e todo mundo pensou que sua equipe poderia facilmente levar o campeonato. Mas o clube caiu em uma recessão e perdeu 17 dos 20 primeiros jogos. Os jogadores simplesmente não conseguiam acertar alguma coisa, e cada um começou a acusar o outro de ser um feitiço para a equipe. Jogando o Clube Dallas, uma equipe bastante pobre daquele ano, apenas um San Antonio jogador tem um hit, e que curiosamente foi o arremessador. A equipe de O'Reilly foi mal batido naquele dia. No clube após o jogo os jogadores estavam muito desconsolado. Josh O'Reilly sabia que ele tinha uma agregação de estrelas. Percebeu que seu problema era simplesmente que eles estavam pensando errado. Eles não esperaram para obter um hit. Eles não esperavam ganhar. Eles esperavam para ser derrotado. Eles estavam pensando não vitória, mas a derrota. Seu padrão mental não era uma expectativa, mas de dúvida. Este processo mental negativo inibida eles, congelou seus músculos, jogou-os fora de seu tempo, e não havia fluxo livre de energia fácil através da equipe. Aconteceu que um pregador chamado Slater era popular naquele bairro naquela época. Ele alegou ser um curandeiro e aparentemente estava recebendo alguns resultados surpreendentes. Multidões lotado para ouvi-lo e mais todo mundo tinha confiança nele. Talvez o fato de que eles acreditavam em seu poder habilitado Slater para alcançar resultados. O'Reilly perguntou a cada jogador para lhe emprestar seus 2 melhores morcegos. Então ele pediu aos membros da equipe para ficar no clube até que ele voltasse. Ele colocou os morcegos em um carrinho de mão e saiu com eles. Ele se foi por 1 hora. Ele voltou júbilo para dizer aos jogadores que Slater, o pregador, havia abençoado os morcegos e que esses morcegos agora continham um poder que não pode ser superado. Os jogadores ficaram espantados e encantados. No dia seguinte, oprimido Dallas, recebendo 37 golpes de base e 20 pistas. Eles martelado seu caminho através do campeonato para um campeonato, e Hugh Fullerton disse que durante anos no Sudoeste um jogador iria pagar uma grande soma para bate Slater. Independentemente de poder pessoal de Slater, permanece o fato de que algo tremendo aconteceu nas mentes desses jogadores de beisebol. Seu padrão de pensamento foi mudado. Eles começaram a pensar em termos de expectativa, não duvide. Eles não esperavam o pior, mas o melhor. Eles esperavam hits, corridas, vitórias, e eles têm-los. Eles tinham o poder para conseguir o que queria. Não houve diferença nos próprios morcegos, estou certo disso, mas houve certamente uma diferença nas mentes dos homens que usaram. Agora eles sabiam que podiam fazer hits. Agora eles sabiam que poderiam obter corridas. Agora eles sabiam que podiam ganhar.
Um novo padrão de pensamento mudou as mentes daqueles homens para que o poder criativo de fé podia operar. Talvez você não tenha feito tão bem no jogo da vida. Talvez você ficar até o bastão e não pode fazer um hit. Você riscar uma e outra vez e sua média de rebatidas é lamentavelmente baixo. Deixe-me dar-lhe uma sugestão. Eu garanto que ele vai trabalhar. A base para minha garantia é o fato de que milhares de pessoas têm tentado isso com muito bons resultados. As coisas serão muito diferentes para você se você dar a este método um julgamento real. Comece a ler o Novo Testamento e observe o número de vezes que ele se refere à fé. Selecione uma dúzia das declarações mais fortes sobre a fé, os que você gosta melhor. Em seguida, memorizar cada um. Deixe estes conceitos fé cair em sua mente consciente. Diga-lhes uma e outra vez, especialmente pouco antes de ir dormir à noite. Por um processo de osmose espiritual que vai afundar de seu consciente em sua mente subconsciente e com o tempo vai modificar e reslan seu padrão básico pensamento. Este processo irá transformá-lo em um crente, em um expecter, e quando você se torna tal, você vai no devido tempo se tornar um empreendedor. Você terá novo poder para obter o que Deus e você decidir que realmente quer da vida. A força mais poderosa na natureza humana é a técnica espiritual poder ensinada na Bíblia. Muito astutamente a Bíblia enfatiza o método pelo qual uma pessoa pode fazer algo de si mesmo. Fé, crença, pensamento positivo, a fé em Deus, fé em outras pessoas, a fé em si mesmo, a fé na vida. Esta é a essência da técnica que ensina. Se tu podes crer, ele diz, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23, se tiverdes fé, nada será impossível até você. Mateus capítulo 17, versículo 20, de acordo com a sua fé, seja-vos. Mateus capítulo 9, versículo 29, acredite de conta por isso leva para casa a verdade que a fé move montanhas. Alguns pessoa cética que nunca aprendeu esta lei poderosa do efeito do pensamento correto pode duvidar das minhas afirmações sobre os resultados surpreendentes que acontecem quando esta técnica é empregada. As coisas se tornam melhor quando você esperar o melhor em vez do pior, pela razão de que ser libertado da autodúvida, você pode colocar todo o seu ser em seu esforço, e nada pode ficar no caminho do homem que concentra toda a sua auto em um problema. Quando você se aproxima de uma dificuldade como uma unidade pessoal, a dificuldade, o que em si é uma demonstração de desunião, tende a deteriorar-se. Quando toda a concentração de toda a sua força física, emocional e espiritual é exercida, a consolidação desses poderes adequadamente empregados é bastante irresistível. Esperando os melhores meios que você colocou todo o seu coração, ou seja, a essência central da sua personalidade, no que você quer realizar. As pessoas são derrotados na vida não por falta de capacidade, mas por falta de sinceridade. Eles não sinceramente esperar para ter sucesso. O seu coração não está nele, o que quer dizer que eles próprios não são totalmente determinado. Os resultados não entregam-se à pessoa que se recusa a dar-se aos resultados desejados. Uma chave importante para o sucesso nesta vida, para alcançar aquilo que desejam profundamente, deve ser completamente liberado e jogar tudo o que é de si mesmo em seu trabalho ou em qualquer projeto no qual você está envolvido. Em outras palavras, o que você está fazendo, dar-lhe tudo o que você tem. Dê a cada pouco de si mesmo. Não segure nada.
A vida não pode negar-se à pessoa que dá vida a todos. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não faça isso. Na verdade, muito poucas pessoas fazem. E esta é uma causa trágica de falha, ou se não falha, é a razão pela qual apenas metade atingir. Um famoso treinador atlético canadense, Ace Percival, diz que a maioria das pessoas atletas, bem como não atletas, são redutos, isto é, eles estão sempre escondendo alguma coisa na reserva. Eles não investir-se 100% na competição. Devido a esse fato que eles nunca atingiram mais alto do que eles são capazes. Red Barber, famoso locutor de beisebol, me disse que ele tinha poucos atletas conhecidos que completamente dar-se. Não seja um reduto. Vão todos para fora. Faça isso, e a vida não vai segurar para fora em você. Um trapezista famosa estava instruindo seus alunos como executar na barra de alta trapézio. Finalmente, depois de ter dado explicações completas e instrução em esta habilidade, ele disse-lhes para demonstrar a sua capacidade. Um estudante, olhando para o poleiro inseguro sobre a qual ele deve executar, se encheu de medo. Ele congelou completamente. Ele teve uma visão terrível de se cair no chão. Ele não conseguia mover um músculo. Tão profundo era o seu medo. Eu não posso fazê-lo. Eu não posso fazer isso. Ele engasgou. O instrutor colocou o braço em torno do ombro do rapaz e disse: "Filho, você pode fazê-lo, e vou dizer-lhe como." Então ele fez uma declaração que é de importância inestimável. É uma das observações mais sábias que eu já ouvi. Ele disse: "Lança teu coração acima da barra e seu corpo vai seguir." Copie que uma frase. Escrevê-lo em um cartão e colocá-lo em seu bolso. Colocá-lo sob o vidro em seu desktop. Taclo em sua parede. Colhe-o em seu espelho de barbear. Melhor ainda, escrevê-lo em sua mente, você que realmente querem fazer algo com a vida. É embalado com o poder essa frase. Lança teu coração acima da barra e seu corpo vai seguir. Coração é o símbolo da atividade criadora. Disparar o coração com onde você quer ir e o que você quer ser. Obtê-lo tão profundamente fixada no seu inconsciente que você não vai aceitar um não como resposta. Então toda a sua personalidade vai seguir onde seu coração leva. Lança teu coração sobre o bar significa para lançar sua fé sobre a sua dificuldade. Jogar a sua afirmação sobre toda barreira. Jogue sua visualização sobre seus obstáculos. Em outras palavras, jogar a essência espiritual de vocês sobre a barra e sua auto de material